mais um dia. Tem mais alguém aqui que, como eu, está desde o primeiro dia? Eita glória! E nós encerraremos aqui no domingo os 12 dias. E claro que, caso ocorreu algum imprevisto aí e você não pôde estar, imprevisto ou previsto, né, Nath? Mas assim, caso você não tenha aí teve a necessidade de faltar, eu só quero pedir, que eu peço com carinho, tá bom? Com muito amor no coração, eu te peço, venha hoje, amanhã e domingo. Você que está assistindo aí pela internet, Fabi não pode, né? Porque a Fabi está longe, mas ela falou que ia estar assistindo mesmo. Mas assim, você que está aqui, você que está nos acompanhando, tenho certeza que esse será um fim de semana extraordinário e nós encerraremos essa campanha aqui em grande estilo. Graças a Deus, a Ivone já está contando o testemunho dela e eu quero contar o meu também. Tem mais alguém que quer contar esse testemunho? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 7. Texto que o Senhor colocou ao meu coração. Estou muito feliz de poder ministrar aqui com essa igreja maravilhosa. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa igreja e sou muito feliz porque eu tenho comigo aqui hoje a minha noiva. Você pode dar um glória a Deus? É porque assim, vocês estão acostumados já, né? Porque ela vem aqui e tal, vocês me conhecem. Mas assim, para aqueles que não creem que Deus faz milagre, eu tenho uma noiva. Então Deus continua operando, tá bom? Se Deus quiser aí, em agosto, nós estaremos casando, eita glória. E então assim, orar pelo ano de 2026 está tão gostoso, meus irmãos. Ai, são tantas bênçãos que o Senhor nos prepara, né? Glória a Deus por isso. Levítico, capítulo 10, versículo 7. Eu leio aqui na NVI, mas existem outras traduções aí também que você pode estar acompanhando. Mas eu quero ler, manter na minha versão aqui. Aqui está no telão também, para você acompanhar juntamente comigo. O texto diz assim: não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Você pode se assentar? Sei que eu comecei alto astral aqui, agora a gente já leu o texto de falar que vocês morrerão, mas o Senhor tem algo maravilhoso para preparar para nós, tá bom? Eu espero que ninguém morra hoje. Eita, meu Deus. Tá bom, vamos lá. O contexto em que nós estamos lendo aqui, eu quero que você preste muita atenção, porque a mensagem ela é simples, mas ela talvez não seja das mais conhecidas. Então, existem textos que nós vamos ler aqui, que você acaba nem prestando atenção na parte da introdução no contexto, porque você já sabe, aí você espera na parte da aplicação. Mas eu preciso que você entenda aqui o contexto, para que no final você esteja dando glória comigo, tá bom? Aliás, se você puder dar glória já no começo, é bom também. Mas que a gente precisa aqui manter uma linha de raciocínio para entender o que nós estamos lendo. Prometo ser rápido, mas fiel a tudo que o Senhor colocou ao meu coração. Amém? Nós vemos então, a partir do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo ali, a partir do versículo 25, que o Senhor começa a instruir Moisés a como deveria ser construído o templo, o tabernáculo. E assim, o Senhor, a última passagem que eu li aqui nessa campanha dos 12 dias de clamor, foi dizendo, numa palavra de oferta, eu disse que o Senhor, Ele é Deus zeloso. E você pode perceber que o Senhor, Ele dá as instruções exatas, Nath, de como deveria ser feito. Os materiais que seriam utilizados para aquela construção
são os materiais que o Senhor escolheu. As pessoas que são selecionadas para usar aquilo que o Senhor deu a elas como dom, como capacidade, como trabalho, elas é de uma honra muito grande poder fazer parte dessa construção, amém? Então, nós vemos lá que desde o início, Moisés, ele começa a levantar recursos. Moisés, ele acaba ali ungindo pessoas, cada um ali para o seu próprio, na verdade é o Senhor ungindo através de Moisés, mas assim, então, nós percebemos que era uma grande honra ofertar, fazer parte daquela construção, já era motivo de se alegrar. Mas existem aqueles que o Senhor escolhe para não só ver sendo construído. Existem aqueles que o Senhor escolhe não apenas para olhar de fora e depois falar, nossa, que construção legal. Existem aqueles que o Senhor escolhe para trabalhar na casa do Senhor. E é maravilhoso porque ofertar já é lindo, de verdade. Se nós estamos tendo condição de na casa do Senhor ofertar, nós cremos que nós estamos numa igreja que investe, que cada dia mais nós vemos os frutos acontecendo, e glória a Deus por isso. E é uma honra, aqui no momento de dízimo e oferta, a gente estar entregando aqui, no dia que a gente recebe, entregar o dízimo, isso é maravilhoso. Porém, é ainda mais maravilhoso quando nós fomos chamados para fazer parte dessa grande obra. E entenda que eu preciso deixar isso claro aqui, porque talvez isso pode parecer distante para você, mas o Senhor, Ele te escolheu para fazer parte dessa obra. O Senhor te capacitou para fazer parte dessa grande obra. E isso tem que ser levado com muita honra, com muita alegria. E é por isso que eu creio que nós estamos aqui hoje alegres, porque o Senhor nos capacitou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. Porém, o Senhor é Deus zeloso. E isso aqui precisa ser levado muito a sério, porque é uma grande honra fazer parte dessa obra. A chance de trabalhar na casa do Senhor, a capacitação não foi dada a todos por aí, foi dada a nós. Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele te capacitou, Ele me capacitou. Porém, nós entendemos que a quem muito é dado, muito será requerido. E isso tem que ficar claro na nossa mente e no nosso coração. Não é qualquer um que carrega aquilo que Deus colocou em você. Aliás, não tem ninguém que carrega a unção que há sobre você. Porém, o que não foi dado para qualquer um não pode ser tratado de qualquer forma. O que não é dado a qualquer um não pode ser tratado de qualquer forma. O que eu quero dizer com isso aqui? Que em algum momento o Senhor falou conosco. O Senhor disse que nos escolheu, que nos chamou, e glória a Deus por isso. E aí nós estamos animados, nós estamos empolgados naquele dia. Porém passa um mês, passa dois, passa um ano, e aí dali 2 anos eu já estou numa vida totalmente diferente. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou cuidando de filho, estou independente daquilo que eu estou fazendo. Aquele ânimo, sabe aquele prazer, sabe aquele fazer o melhor, já saiu do meu coração. Eu até faço,
Eu até continuo indo na igreja, porque eu entendo que eu preciso ir, mas eu já não vou lá para realmente entregar o meu melhor. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu já não estou tão com o coração e a mente aberta para o que o Senhor vai falar, porque o Senhor, Ele já falou o que tinha que falar já, e tá bom, eu vou lá para cumprir minha carga horária, e daqui a pouco eu vou embora. Aí o Pedro tá falando lá, você já tá pensando no lanche que você vai comer depois. Meu Deus, me leva, me chama. Mas assim, o ponto é, o zelo vai se perdendo. E uma tentação que nós temos, que o ser humano tem, mas eu acredito mesmo que na nossa geração isso está no ápice extremo, é a acomodação. É o fato de que a gente se conforma fazendo muito pouco. É o fato de que a gente aceita que a gente não vai dar o nosso melhor e está tudo bem. É o fato que a gente procrastina e quando percebe, não muda a atitude, só continua. E de verdade, nós estamos sendo chamados nessa campanha, entendendo que é o ano da unção, a sermos diferentes daqueles que estão aí fora. Perceba que o versículo que eu li então, ainda nem cheguei no contexto, né? Vamos lá então. O que acontece aqui, a partir do versículo 1, versículo 2 já é o suficiente para a gente entender o que acontece. Arão e os seus filhos são ungidos por Deus, através de Moisés, como sacerdotes. Então eles estão ali na posição de sacerdotes, o que é maravilhoso, o que é uma posição, um cargo muito importante. Então, como eu disse, se já era relevante ofertar, se já era maravilhoso fazer parte dessa construção, agora eles estão sendo consagrados a sacerdotes. Meu Deus, que maravilhoso! Porque de verdade não existe problema, muito pelo contrário. Parece que algumas pessoas acabam olhando para a consagração como algo ruim. Sabe, a pessoa que almeja ser consagrada pelo Senhor, a pessoa que está aí trabalhando e que é honrada até pelo ministério e é ungida, isso é louvável. E parece que tem gente por aí que está falando, não, eu não quero ser consagrado a nada, o que eu tenho que fazer eu faço e não preciso de... Não. O Senhor, Ele é um Deus de reconhecimento. O Senhor, Ele é o Deus. Ele é aquele que te vê quando ninguém vê. É aquele que está contigo quando você pensa estar sozinho. É aquele que sabe, sonda as intenções do seu coração. E foi aquele que te capacitou e te ungiu. Porém, nós percebemos que 2 dos filhos de Arão, que no caso é Nadab e Abiú, eles chegam com fogo profano. E isso é algo terrível, porque nós entendemos que o Senhor, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que entende. Eu não gosto, eu tenho essa mania de falar um Deus. Ele é o Deus, o único. Mas o nosso Deus, Ele tem prazer naquilo que é entregue, ou melhor, aquilo que é entregue da forma que precisa ser feito. Porque, de verdade, existem pessoas por aí pregando que você faz da forma que você quiser, você vem do jeito que você quiser, você continua do jeito que você quiser, você oferta do jeito que você quiser, você louva do jeito que você quiser, você se veste do jeito que você quiser, você fala do jeito que você quiser, você vai onde você quiser. Não é assim que funciona. Quando nós entendemos que fomos chamados, capacitados e ungidos, eu já não falo mais o que eu falaria, quem manda em mim é o Espírito. Então eu falo aquilo que o Espírito quer que eu diga.
Quando eu entendo que eu sou ungido, capacitado, chamado, eu vou aonde o Senhor quer que eu vá. Eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Eu ajo da maneira que o Senhor quer que eu haja. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. De tal forma que existem pessoas fazendo de qualquer jeito, fazendo do jeito que quer, e não é assim que o Senhor espera. Aquilo que o Senhor definiu precisa ser levado a sério. É muito ruim essa cultura de desigrejado que nós temos hoje na sociedade, onde está cada um vivendo no seu mundinho, isolado, e fala que está cultuando ao Senhor. De verdade, o Senhor nos instrui, é uma ordem que nós estejamos cultuando. Nós somos um corpo, e nós unidos estamos progredindo e avançando segundo o cabeça que é Cristo. Logo, nós precisamos levar muito a sério. E o que acontece com Nadab e Abiú é que eles chegam com fogo profano, e a partir do momento que eles chegam, eles morrem, eles são consumidos. Por quê? Porque Deus é Deus zeloso. De verdade, Deus é amor, mas esse amor é justiça. E uma coisa não contradiz a outra. Esse Deus, Ele é amor, mas Ele não só é justo, como Ele é a justiça. De tal forma que as coisas não vão ser aceitas de qualquer forma. De verdade, por aí a gente não tem feito nada de qualquer forma. Nós não estamos trabalhando de qualquer forma, porque a gente entende que a gente quer, aquele que é talvez empreendedor, que faça alguma coisa assim, quer ter novos trabalhos, quer ter indicação. Então você faz bem feito para a pessoa olhar aquilo que você fez e a uma indicar para a outra. Aquele que trabalha CLT em alguma empresa está tentando fazer o melhor para ser efetivado, para aumentar o cargo, para aumentar o salário, até chegar uma hora que chega igual ao nível da Eliana, que já não tem mais como subir o salário dela, mas ela continua lá trabalhando, né, Eliana? Tá certo. Eu tô caminhando, se Deus quiser a gente chega lá. Mas assim, então, parece que em nenhum ambiente nós fazemos de qualquer forma, mas chega na igreja, vai o que sobra, vai o tempo que dá, vai a atenção, se der para eu dar atenção ou não. E de verdade, o Senhor, Ele é Deus zeloso. E aqueles que não levaram a sério o chamado, aqueles que não tinham a responsabilidade, que não tinham a noção daquilo que eles estavam carregando, eles morrem. E ainda não chegamos no versículo que eu li, mas é só para vocês entenderem então o contexto. Os 2 filhos de Arão estão lá, são sacerdotes, mas chegam com fogo profano. Então eles, sendo ungidos, morrem na presença do Senhor por fazer aquilo que desagradava ao Senhor. No versículo 3 tem algo muito interessante, que na minha Bíblia, eu como sou músico também, na minha Bíblia está até rimando isso aqui, então eu acho tão bonito, que diz assim, o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. E isso aqui é maravilhoso. Além de ser uma rima, eu espero um dia conseguir compor algo em cima disso aqui, mas assim, além de ser algo maravilhoso, existem algumas verdades aqui. Eu já disse aqui uma vez, mas eu quero dizer de novo, talvez alguém não tenha escutado. Eu estava pensando há uns dias atrás sobre a adoração dos anjos. E assim, nós sabemos que nos anjos, no céu, os anjos estão o tempo inteiro declarando que Ele é santo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E um dia eu estive pensando sobre isso, refletindo, e eu pensei, Senhor, será que os anjos não se cansam? Será que os anjos
não tem uma hora que eles decidem parar, ou que eles diminuem a intensidade, que eles entregam um louvor menos eficaz, menos potente, e a resposta que o Senhor me deu se confirmou no que Deus fala aqui. Aquilo, se você já tinha ouvido eu dizer sobre isso aqui, você já me ouviu dizendo a resposta que eu tive do Senhor. Mas quando eu li isso daqui, é como se Deus já tinha falado isso para mim. Na verdade, a Bíblia está escrito muito antes, mas eu não tinha lido. Então, Deus falou primeiro para mim. O que acontece? Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais santo eu o percebo. Não é que ele se torna mais santo. Ele é santo e ponto final. Mas quanto mais próximo eu chego, quanto mais eu o adoro, quanto mais tempo na presença desse Deus eu passo, quanto mais eu oro, quanto eu mais leio a Bíblia, quanto mais eu ouço a palavra, mais eu percebo que Ele é santo, santo, santo. E assim como os anjos, sabe de onde vem a força para os anjos estarem declarando constantemente santo? É que quanto mais eles declaram, mais perto eles chegam. Quanto mais perto eles chegam, mais santo o Senhor é percebido por nós. De tal forma que aquilo que eu percebo, à vista de todo o povo, glorificado serei, diz o Senhor. Logo, quanto mais eu me aproximo, mais as pessoas que convivem comigo percebem essa presença. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu o glorifico, porque eu percebo que Ele é santo, porque eu percebo que Ele é grande, porque eu percebo que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor por isso, aleluia. O Senhor é maravilhoso. Eu quero chegar ao ponto da mensagem. Então, nós percebemos ali, seguindo o texto, que nos versículos 6 e 7, então, Moisés, porque assim, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Então, os dois filhos que haviam sido consagrados, os dois filhos de Arão, agora morrem instantaneamente, imediatamente. E assim, a morte que vem acontecendo ao longo do tempo nos prepara. Consegue entender o que eu quero dizer? Aquelas pessoas que a gente vê e elas começam a adoecer, aí elas ficam cada vez mais fracas, aí elas vão para o hospital, aí elas acabam sendo entubadas. Nesse processo, nós conseguimos de alguma forma começar a... Ninguém está preparado de verdade, mas existe uma leve preparação assim, mesmo que não 100%, isso, uma aceitação, aquilo vai acontecendo na nossa mente, essas possibilidades começam a passar e está tranquilo. Agora, e quando do nada, você está aqui, a gente está aqui junto, e mais tarde tem a notícia de que alguém morreu, alguém que você estava conversando mais cedo, morreu. Não tem como se preparar para isso, não tem como estar preparado para uma notícia dessa. Alguém que estava com a plena saúde, que acabou de ser consagrado, olha que bênção, e ele está lá e vai fazer o trabalho dele, só que eles acabam fazendo da forma incorreta, eles não honram aquilo que eles carregam. E nós percebemos então que Arão perde de uma vez, do nada, sem preparação nenhuma, 2 filhos. Como se reagiria a isso? Perceba que quando eu capotei o carro aí, por exemplo,
meu pai, minha mãe e tal, a Lara, depois quando eu expliquei, mesmo quando tudo já havia dado certo, eu percebia neles assim, ainda que existia meio que uma emoção, um desespero assim, já deu tudo certo, mas a possibilidade de algo ter acontecido mais grave, já nos tira totalmente do eixo, da concentração, e aí nós percebemos que, do nada, Arão ele tem que lidar com isso, e o que seria normal, naquela época de ser feito, eles mostrarem o luto dele, ainda mais um luto dessa forma, como a gente já entendeu, eles rasgariam suas roupas, eles demonstrariam seu luto, porém, o Senhor disse através de Moisés ali, no versículo 6 e no versículo 7, que é o que nós lemos. Quero ler o 6 agora. Então Moisés disse a Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar, que são os outros dois filhos, então, não andem despenteados, nem rasguem as roupas, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Os seus parentes, porém, todos os israelitas poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. 7 de novo, só para nós finalizarmos a ideia. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. O que nós percebemos aqui então é que o natural a ser feito era tudo aquilo que Deus falou para eles não fazer. E era pecado fazer aquilo? Não, por quê? Volta lá no 6, por favor, Nath. Porque os seus parentes, todos os israelitas, podem. Eles podem, você não. Eles podem agir da maneira que eles querem, você não, você é diferente. O ungido é diferente. Aquele que recebe a unção do Senhor é diferente, age diferente, fala diferente, vive diferente, aonde quer que esteja é diferente. Por quê? Porque eu carrego a unção. A consciência da unção tem que trazer mudança. E assim, parece que a gente quer beirar muito esse lugar do é pecado ou não é pecado. Mas existem aquelas coisas que até não são pecados, mas que não é aquilo que o ungido faria. Aquilo que não é que é para todo mundo essa regra, mas para você vale. Por quê? Porque você carrega a unção. Não, mas é pecado eu não orar todos os dias? Talvez seja, mas vamos falar que não é. Mas para aquele que carrega a unção, não dá para ficar um dia sem falar com o Senhor. É pecado não ir na igreja porque eu estou cansado. Não é pecado. Mas aquele que tem unção é diferente. Aquele que carrega a unção, ele age diferente. Não é que é para todo mundo essa mensagem aqui, tá bom? É para aquele que entende que carrega a unção. Aleluia, glória a Deus. Então, o que está sendo dito aqui? Deixa eu só voltar no 6. O que a gente percebe é que a responsabilidade é muito maior. Eu já disse aqui, nós entendemos nos evangelhos, não lembro exatamente qual, mas que a quem muito é dado, muito será requerido. E o que nós percebemos aqui, ó, que aquilo que valia para eles era por quê? Ó, os parentes poderiam fazer todas aquelas coisas, certo? Porém, se eles fizessem, ó, o que diz é, vocês morrerão, ponto final? Não. E a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Significa que existem pessoas sendo sustentadas pela sua unção. Existem aqueles que dependem daquilo que você carrega
Talvez você até não perceba, mas não para não, porque tem alguém dependendo da sua força. Não desiste não, porque tem alguém dependendo do seu ânimo. Não para de postar aquele versículo que você posta de vez em quando, de mandar aquele louvor que você manda de vez em quando, porque Deus está te usando através disso para sustentar muita gente. E se você parar, eles param também. A unção que te foi dada sustenta você, sustenta a sua casa, sustenta aqueles que estão ao seu redor. Existem aqueles que dependem do que você carrega. Você está começando a ter ideia do nível da responsabilidade que você está carregando? De verdade, o Senhor está te usando aonde quer que você esteja. O Senhor te levantou para a sua casa. O Senhor te levantou para os seus amigos. O Senhor te levantou para o seu trabalho. E é lá que existem pessoas que, se você parar, elas param também. Então, indo para o 7, eu quero encerrar aqui. O que Moisés continua dizendo, e na verdade tem até muito mais coisa para frente, mas no 7 a gente consegue entender o que está sendo dito. Nós vemos que a ordem, a orientação do Senhor através de Moisés é: não saiam da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. A primeira coisa que o Senhor está dizendo então é: não faça o que todos fazem. Não faça o que todos estão fazendo. Porque às vezes parece que por todo mundo estar fazendo se torna certo, né? Não, está todo mundo preferindo o trabalho do que a igreja, então eu faço o que tiver que ser feito para ganhar mais dinheiro, e se der para ir na igreja eu vou, se não der, azar. Não, está todo mundo ostentando, então eu vou fazer isso também, porque está todo mundo fazendo. E de verdade, você foi chamado para não fazer aquilo que todos estão fazendo. Segundo ponto é que o Senhor diz para o povo, está dizendo para nós, não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia do lugar que o Senhor escolheu para você estar. Não existe opção pior, não existe pior escolha do que sair do lugar que o Senhor te colocou. E quando nós entendemos então que essa construção, esse tabernáculo, onde tinha ali a do encontro, era o lugar onde se cultuava, da forma que cultuava, onde se oferecia ali os sacrifícios, os holocaustos. E ali nós entendemos que é a representação do lugar da presença de Deus, do lugar onde se deve cultuar aquilo que nós conhecemos hoje como igreja. A nossa realidade já não é mais exatamente aquela. A forma com que as coisas acontecem aqui não é exatamente da forma que acontecia lá, mas o conceito é o mesmo. O Senhor espera que você permaneça cultuando, permaneça na igreja, permaneça adorando ao Senhor. Você acha mesmo que Arão e os outros filhos, que no caso são os irmãos de Nadab e Abiú, será que eles não tinham motivo para sair dali, para dar um pause, dar um tempo? Daqui a pouco eles voltam com a cabeça um pouco melhor, um pouco mais firmes, e eles voltam a fazer, mas o Senhor está dizendo para alguém aqui: mesmo que seja difícil, não pare.
Não, Pedro, mas você não sabe a dor que eu estou enfrentando. Você não sabe a situação que eu enfrento. De verdade, eu não sei, mas o Senhor sabe. E te diz: não para, porque o ungido é diferente. Aquele que carrega a unção do Senhor, não dá tempo da gente parar. Não dá tempo de você pensar, refletir. Não. Nós estamos avançando, nós estamos crescendo e nós estamos prosseguindo na presença, na bênção do Senhor. Se coloque de pé. Quero encerrar aqui, mas que essa palavra fique